Olá para todos, eu me chamo Ellen, esse é meu primeiro vídeo aqui no canal e eu vou trazer a costura da calça de alfaiataria. E o tecido que eu vou usar é esse rosa, tá? Two-way. Eu vou precisar dessa cola, entretela e um zíper. Esse tecido é o two-way, é um tecido para alfaiataria. E aqui eu vou colocar meu tecido estampa com estampa, então eu tô marcando com giz, com esse lápis giz, o avesso e o lado certo para mim não se perder depois. Se você não sabe fazer uma peça, eu geralmente costumo organizar o tecido colocando ele assim, estampa com estampa, para depois vir colocando o molde em cima desse tecido. Eu geralmente prendo esse molde que eu já fiz e esse molde ele tem na minha apostila de modelagem. E eu ensino esse molde completo, tá? Todas as modelagens na minha apostila. Então, eu gosto de colocar um alfinete ali, somente para prender mesmo esse molde e ele não vier sair e assim eu consiga cortar. Nesse molde, eu não deixei margem de costura na hora que eu fiz. Eu não gravei a videoaula dele aqui, tá? Desse molde, porque tem na minha apostila. Então, eu coloquei ali 2 dedinhos de margem de costura para me cortar, deixando essa margem para me fazer do tamanho certinho. Essa modelagem eu fiz no tamanho 40, tá? Ali em cima no cós eu deixei uns 4 dedinhos, tá? Porque eu não deixei, porque essa é uma calça de cós baixo, então para colocar um cós mais alto e deixar ela com um fundo mais, um gancho mais maior, eu tive que deixar uns 4 centímetros ali em cima. Mas a modelagem que você irá encontrar na minha apostila é a modelagem base da calça, que você pode estar adaptando ela para qualquer outro modelo. E depois ficou assim, ó. Eu já vou marcar aqui dentro qual é a parte certa e qual não é a parte certa. Eu sei que esse vídeo ficou um pouco rápido, um pouco difícil de entender, mas se você seguir todos esses passo a passo, você consegue chegar na costura, consegue ver todas as costuras e consegue estar montando essa mesma calça na sua casa. Depois de ter cortado a parte das costas, ajeitar a parte da frente, porque a parte da frente tem algumas coisas que nós vamos precisar usar, que é o bolso, vou marcar aqui a pence, tá? Eu vou transferir ela para aqui, eu cortei embaixo, né? Então não transferi, então vou colocar ela aqui para cima, para me cortar bem certinha na hora de eu fazer a costura. A parte da frente, ela vai ter um bolso, tá? Então eu já vou tirar aqui o bolso, porque eu não cortei, e vou cortar aqui com vocês esse bolso. Essa é a parte que eu vou cortar o bolso, tá? No meu bolso, ele tem praticamente 7 centímetros por 15 centímetros, tá? E aí, eu vou cortando, eu vou cortar ele 2 vezes, tá? Do jeito que ele tá aí, depois eu vou cortar 2 vezes sem aquela partinha que tá ali. Segue todo esse passo a passo que você vai conseguir montar a sua peça em casa. O bolso não precisa ser na dobra do tecido, mas para a gente cortar já as 2 vezes, eu prefiro cortar assim na dobra, mas não precisa cortar, tá? É só cortar ali, eu coloquei nos dois tecidos porque é muito mais fácil, mas não precisa ser na dobra do tecido. E eu vou cortar ele assim 2 vezes, tá? Depois de ter cortado daquele jeito, eu vou dobrar essa parte aqui, que é a parte que dá da frente do meu bolso, né? Que vai ficar por debaixo, que é o forro, para a gente poder cortar direitinho, tá? Então, já cortei, tá? E agora eu só vou fazer aquelas marcações ali, tá? Você faz essa marcação, coloca ele certinho e corta assim. Você vai cortar 2 vezes também, tá? Essa partezinha aí, porque é uma para cada lado. E olha só, eu cortando a outra parte lá, que eu tinha cortado, tá? E agora é a parte da calça, tá? Na parte da calça, a gente também vai cortar
daquele mesmo jeitinho lá que eu mostrei. Aqui eu organizei totalmente de novo o tecido para cortar outra parte, tá? Mas essa parte vai ser quadrada, então ficaram duas partes com esse corte no bolso e duas partes para o espelho do bolso. Foi agora que eu organizei a calça pra gente estar cortando ela ali, igualzinho a parte do bolso que a gente cortou. É aquela parte que tem o bolso faca, tá? Aí você vai posicionar bem ali certinho, bem ali no cos, tá? E aí você vai reproduzir o mesmo corte do bolso, você reproduz ali na parte da calça, tá? Precisa tirar. Aqui eu tava medindo para vocês verem quanto tem de centímetro nessa parte aí, depois eu acabei aumentando, tá? Mas aí fica a seu critério, você que decide e pronto, tá? E o corte da nossa calça é só isso. E aí tem o cos também, que é a parte do cos, que eu quero um cos bem mais assentado, tá? Na parte do cos, eu não preferi colocar entretela, porque a entretela que eu tinha aqui, ela era muito fina. Então, é aquela entretela que você passa o ferro e ela rasga. Então, eu acabei não colocando entretela, mas com o cinto deu muita firmeza na peça, no corpo. Mas esse molde aqui também, ele tem lá também na minha apostila, tá? Que é o cos anatômico. E eu fiz já a modelagem e eu tô cortando ele aí na dobra do tecido, porque eu vou cortar duas vezes a parte das costas e duas vezes a parte da frente. Então, eu tô colocando ele assim desse jeito. Se você quiser, você também pode colocar ele na dobra inteiro. Essa foi só uma opção minha de deixar esse cós assim desse jeito, tá? Mas você pode cortar da maneira que você achar legal. Aqui eu tô marcando que é o centro das costas e o lado certo, porque esse tecido ele é muito enganoso. A gente pode se enganar e não saber qual é o lado do avesso e qual é o lado certo. Então, eu acabo marcando pela auréola do tecido, porque dá pra ver, né? E agora eu tô marcando aqui é, no, na dobra do tecido a parte da frente do meu cos. E pronto. Depois de ter cortado o nosso cos, a gente vai transferir a parte da pence, da costa, para cima, porque eu não transferi naquela hora. Transferi somente a parte da frente. E aí é só transferir mesmo, só para fazer os piques, para a gente não se perder na hora da costura. Agora é só pegar as duas partes, tá?
eu vou passar a costura no gancho de cada uma e também no bolso. Mas eu decidi depois fazer uma prega falsa. E eu vou mostrar para vocês como que fiz. Aqui nessa parte do bolso eu tirei um pouquinho, tá? Da parte do bolso, você pode fazer isso também. E agora eu vou alfinetar tudo para essas costuras ficarem bem certinhas e passar uma costura em todo esse gancho da parte da frente e da parte das costas. Depois de ter costurado os ganchos, tá? Agora eu vou posicionar aqui a parte do bolso que nós vamos precisar costurar aqui. Olha só, vem duas partes, você vai colocar lado certo com lado certo, um em cima da outra, tá? E alfinetar pra gente poder passar uma costura. Só que foi agora, nesse momento, que eu decidi fazer aquela prega falsa, né? Porque eu queria que minha calça ficasse bem alfaiataria mesmo. Mas eu queria que o meu zíper ficasse na lateral e não na frente. Mas eu queria com essa prega falsa. Então, eu decidi fazer. Você vai fazer um quadrado, como eu mostrei ali naquele desenho. E você vai fazer praticamente todo esse desenho aqui. Não tem erro, tá? E depois eu só vim passando uma costura em toda essa parte aí, tá? Fazendo todo esse desenho aí. Então, eu decidi fazer essa barriguilha aí, tá? Uma barriguilha falsa, não é prega, gente, é uma barriguilha falsa. Faz esse desenhinho que você viu logo lá no comecinho, que vai dar tudo certo. Agora é só vir passando uma costura. Eu já vim passando uma costura no ponto reto, com a medida de um pezinho. Todas as costuras que eu faço aqui é na medida de um pezinho, tá? E depois já vim passando o zigue-zague na ponta. Olha só como você vai costurar. Segue o vídeo certinho que você vai conseguir fazer essa barriguilha falsa. E pronto, olha só como ficou. Ela fica assim, ó, pelo lado de dentro, tá? Com esse negocinho aqui, só que aí você não vai esquentar com isso, tá? Porque isso aqui você vai colocar pra trás, tá? Pra baixo, porque você vai pegar, ó, e você vai jogar pro lado que você quiser. Aqui eu joguei pra esse lado, tá? Eu coloquei um alfinete, somente pra prender ele ali. Ó, aí você joga pro lado que você desejar e ele fica maravilhoso e já fica a sua prega ali, sua barriguilha. Eu só quero falar prega, é barriguilha falsa. Aí depois é só fazer aquela costura mesmo, tá? Imitando a barriguilha e tá pronto. No total, a minha barriguilha ficou com 15 centímetros. Eu peguei a minha régua aí de modelagem para marcar aquele quadradinho e aquela voltinha que dá ali, porque eu não tava com o meu molde e eu queria deixar bem certinho essa parte, tá? Você pode fazer dessa maneira que eu tô fazendo. Peguei o giz de alfaiate para marcar ali certinho aquela voltinha para mim poder passar a costura em cima,
Se você também quiser, você pode estar usando esse giz de alfaiate, esse lápis retrátil também, que ajuda bastante na hora da costura, esses dois aqui, tá? Pra gente costurar. Agora é só passar uma costura nessa linha branca aí e prendendo toda essa parte aqui, na parte das costas. Na verdade, que é a parte de trás da nossa peça, né? Aqui eu já tô passando um zigue-zague só para essa peça ficar já terminada, tá? Eu fiz essa peça na máquina doméstica, gente. Eu não usei a overlock, não usei a máquina industrial. Eu tô fazendo ela na doméstica mesmo, porque eu gosto de trazer na máquina doméstica, porque eu sei que nem todo mundo tem aquelas máquinas industriais. E o acabamento também eu faço também aqui no zigue-zague. E fica maravilhoso. Agora vamos costurar a barriguilha. Você pode usar o ponto reto, tá? Eu fiz duas costuras para ficar mais legal. Eu fiz uma, depois por dentro eu passei mais uma costura. Pronto, terminei. E olha só como ficou. Agora, se você quiser soltar essa parte, você pode soltar, mas eu não aconselho. E agora, nessa parte, eu vou colocar o meu bolso, tá? Vou prender o bolso como estava alfinetado. Você vê se tá certinho. A calça, tamanho correto. Aí, você vem com as partes do bolso fazendo aquela costura de um pezinho, tá? Mas antes, eu vou fechar as pregas da parte da frente. É bem importante, antes de a gente fazer a costura do bolso, eu vou passar também fechando as pregas e depois eu venho com a costura dos bolsos. A minha prega da frente, ela tem 11 centímetros, tá? Ela ficou com 4 centímetros por 11. A das costas também ficou com 4 centímetros por 13 centímetros, tá? Aqui eu tô medindo para vocês verem certinho o tamanho dessa prega.
Aqui nessa parte eu já tô costurando os bolsos. E para ajudar e finalizar, eu já venho dando pés-ponto. Eu dou um pés-ponto na parte do bolso, tá? Eu jogo a costura toda pro lado do bolso e já venho passando pés-ponto bem rentinho mesmo, a costura ali, para ficar um acabamento bem legal na nossa peça. Ó, a nossa peça ficou assim, da parte da frente. Agora a gente vai colocar o espelho do bolso, né? Que é a parte que vai por dentro e ela vai ser costurada no bolso. Você coloca ela assim, desse jeito que eu tô mostrando, que vai dar tudo certo. Porque uma parte desse espelho, ele tem que aparecer aqui na lateral, tá? Então, você coloca ele assim, tá? Olha só como ele vai ser costurado, eu tô colocando pra mostrar pra vocês. Ele vai ser costurado assim, tá? Ó, aqui nessa parte, tá? Você vai, onde eu tô alfinetando, você vai passar a costura em toda essa volta, até mais ou menos até aqui, no finalzinho desse bolso, ó. Depois que você virar, ele vai ficar assim, com esse espelho, que é o espelho do bolso, e você vai ter que passar uma costura nessa parte todinha. A costura vai mais ou menos até daqui até aqui nessa partezinha, tá? Você costura até aqui. E olha só, eu já alfinetei aqui, passei uma costura para vocês verem como é que já ficou. E é zigue-zague, tá? Você passa o zigue-zague já para dar o acabamento nessa parte aqui. E a nossa peça, ela já tá dando forma, tá? Depois é só a gente colocar frente com frente e fazer uma costura nas laterais para a gente tá prendendo a nossa calça. E depois, em uma das laterais, eu vou deixar uns 20 centímetros aberto, porque eu vou colocar o zíper, tá? Então, em alguma das laterais eu vou escolher qual é a lateral que eu vou querer meu zíper e só vou costurar deixando 15 centímetros aberto do cos, né? Pra gente poder colocar o zíper. Pronto, já costurei, olha, deixei 20 centímetros aqui aberto, que é pro zíper, daqui a pouco a gente vai colocar. Agora a gente vai colocar aqui no fundo, ó, que é o gancho, costura com costura, e aí você vai passar uma costura reta até lá na barra, tá bom? Depois você já ter fechado, ó, a gente vai colocar o nosso cos, tá? Antes de colocar o zíper, a gente vai colocar o nosso cos. Você pode estar colocando a entretela para dar mais estrutura para o teu cos, tá? Essa aqui é a parte da frente, que é a parte que tem essa parte aqui, que não tá muito bem cortada, mas dá pra ver. Essa parte reta é a parte das costas. Eu preferi fazer o seguinte, unir uma parte das costas e uma parte da frente,
tá? Você pode também fazer a mesma coisa. E aqui eu peguei uma sobra de tecido para me fazer um passante. Você pode decidir qual é o tamanho do passante que você vai querer. Para quem não sabe o que é passante, passante é onde vai passar o nosso cinto, tá? Aí eu tô fazendo essa tira aqui e vou desvirar depois e depois passar um pesponto. Para passar o pesponto, se você tiver um ferro, você pode estar passando esse ferro para que ajude você a fazer o pesponto e essa costura ela ficar para trás, tá? Nós vamos colocar ela para trás porque para nossa costura ficar bem bonitinha na parte da frente, que é onde vai passar o nosso cinto. Já passei no ferro e também já costurei o meu passante, tá? Fiz os pés ponto nele e ele ficou assim. Agora você vai decidir qual é o tamanho do passante. Por segurança eu deixei 15 centímetros ou 10 centímetros, tá? Você vai fazendo. Ao todo, na minha calça, foi 5 passantes, tá? Desse daí. Então, a gente vai colocar. Eu coloquei os passantes, uma em cada pence da frente. Eu coloquei uma no meio das costas e duas em cada lateral, uma em cada lateral, tá? Das costas. Então, ao total foram 5 passantes. Aqui nas duas pences da frente, tá? Tô alfinetando aqui para me passar uma costura quando eu colocar meu cos. Já vou embutir essa parte aqui. Olha só como ficou. Aí na parte das costas, eu coloquei uma no meio, bem no meio da costura mesmo do gancho. E 3 dedinhos depois das pences, da parte da costa, também coloquei, ó. Eu faço a medição, eu pensei em colocar na lateral, mas eu não gostei, tá? Então, eu coloquei 3 dedinhos depois da pence. Foi aqui nessa parte que eu comecei a medir 3 dedinhos depois da pence, tá? Pra gente colocar esses passantes. Eu decidi passar uma costura por segurança, porque vai que na hora a gente tá passando cos, tem um zigue-zague ali, zigue-zague não, uma costura acesso ali, só para prender ele mesmo no lugar e eles não saírem mais. Aí depois eu venho passando o cos por cima. Olha só, esse aqui é o cos das costas, se você quiser você pode colocar ele individual, tá? Você coloca o meio das costas, no meio do cos, e você vai alfinetando até a frente. E aí você vem depois com a outra parte da frente e coloca. Mas eu achei legal eu fazer como eu tinha te falado, que é pegar uma parte das costas e uma parte da frente, fazer uma costura na lateral e depois colocar eles, tá? Na outra também, você pode estar emendando eles. É nessa hora aqui que eu peguei uma parte das costas e uma parte da frente e comecei a emendar ele pra gente poder colocar na lateral e colocar na parte das costas. E olha só como ele ficou. E agora é só pegar na lateral que tá fechada, né? Que a outra a gente vai colocar o zíper. Coloca a parte da frente com parte da frente e parte das costas pro lado das costas.
Já alfinetei aqui por segurança, agora é só passar uma costura reta com a medida de um pezinho em todo esse cos aqui. E olha só como ficou aqui na lateral, tá? Aqui tá aberta, eu deixei passando um pouquinho, tá? Por segurança. E aqui você já pode colocar esse passante pra cima para passar o outro cos, tá? Nós temos outro cos aí, que é outra emenda que eu fiz, tá? Que é uma parte da frente e uma parte das costas. E a gente vai colocar aqui com costura aqui na lateral e fazer a mesma costura. E se você quiser, você já pode embutir esse passante. Só que eu gosto de embutir depois, tá? Depois que eu passo a costura, eu venho com aquele descosturador e abro de novo e depois coloco lá dentro, porque eu gosto de decidir a posição certinha, tá bom? Aí você vai fazendo isso. E olha só como ficou. E aqui eu vou decidir, eu sempre dobro para baixo, tá? Para dar um pouquinho de espaço. Eu vou decidir onde eu vou colocar e já venho com o descosturador para me abrir de novo e colocar. E olha só, eu já escolhi aqui, olha só como ficou aqui, tá? Já coloquei os passantes. Agora é só vir passando um pesponto aí, tá? Você pode fazer isso para deixar para fazer isso no final, mas eu queria passar agora para ver se dava uma assentada no meu tecido, porque ele tava muito assim muito solto ainda, então eu venho passando pés-ponto. Não passei o pés-ponto por cima dos meus, pelas minhas faixinhas, tá? Eu passei por baixo, deu um trabalhinho, mas eu preferi assim. Olha só o pés-ponto que já foi passado aqui. A nossa calça, aos poucos, ela já tá se formando, tá? E agora venho com o zíper. Meu zíper, ele tem 30 centímetros, mas eu não vou usar tudo isso, tá? Eu vou praticamente querer um zíper de 25 centímetros no máximo, tá? Pode ser até 18 centímetros se você quiser. Eu ainda não fechei o cos porque eu quero fazer um embutimento desse zíper, tá? Então, olha só, ele tem 30 centímetros e eu vou usar somente 25 centímetros. Então, eu vou colocar ele aqui, ó. Eu vou colocar o dentinho do zíper do lado certo da peça, ó. E eu vou fazer assim, ó. Você faz desse mesmo jeitinho que vai dar certo. Aqui nessa parte eu tô demorando para mostrar para vocês porque eu tô fazendo um teste, tá? Para ver até onde esse zíper vai e tô alfinetando para mostrar para vocês certinho como é que faz, para poder embutir esse zíper nesse cos, tá? Eu vou aqui nessa parte, tá? Até onde eu tô querendo o meu zíper, ó, praticamente 25 centímetros, que é o tamanho. Eu vou praticamente colocar, e olha só, você vai colocar assim. Eu abri o zíper para ficar melhor para mim costurar, tá? E olha só, essa parte você vai colocar o zíper, tá? Do lado certo do tecido, colocar ele com o dentinho para baixo, olha só. E aí você vem alfinetando tudo. Ele passou um pouquinho ali do cos, eu abri um pouquinho do cos ali, tá? Pra gente passar uma costura assim. Você vai passar uma costura em todo esse zíper e no cos também. E quando a gente virar, já vai ficar embutido. Ó, passa uma costura aqui, depois vem descendo. Aqui em cima eu já passei a costura, então só venho descendo aqui. Pronto, ó. Costurei, agora eu venho tirando essa pontinha aqui, tá? Faço uma ponta porque nós vamos embutir.
Ó, onde terminou o zíper aqui eu já poderia cortar, mas aí eu já vou virar para você ver como que ficou. Olha só, quando a gente virar o cós, ele já vai embutir aqui para dentro, tá? E o nosso zíper, ele vai ficar assim, embutido aqui para dentro. E depois a gente só vira aqui para fazer... Eu sempre deixo uma pontinha virada, só que nessa vez eu não deixei. E a gente vai virando assim todo o cós pra gente embutir esse cós, tá? E olha só como é muito fácil. Do outro lado é só seguir do mesmo jeito, ó. Você vai alfinetar certinho, bem certinho aqui em cima. Alfineta, tá? Essa parte. E depois você vem com cós assim, ó. Aí você abre pra ficar melhor pra você trabalhar. Alfineta. Aí depois você joga isso aqui, o cós por cima, ó, e passa a costura. Só que aí você vai trabalhar com zíper aberto, né? Isso vai ajudar bastante. Meninas, esse aqui é o primeiro canal que eu tô criando de roupas, tá? Que eu vou trazer sempre peças para vocês. Esse aqui é o primeiro vídeo. Se você não é inscrita no canal, se inscreva, tá? Ativa o sininho, deixe seu joinha para ajudar a gente aqui a trazer mais conteúdos aqui. E me diz aqui, o que que você achou desse vídeo? Coloca aqui no comentário qual é a peça que você quer que eu traga na próxima vez. Eu vou sempre estar trazendo peças. Se vocês quiserem também a videoaula da modelagem da calça, me chamem aqui. Olha só, já costurei meu zíper e aí sobrou esse espacinho aqui. Então, eu vou passar uma costura, cortar esse excesso e olha só como ficou. Por dentro, tá? Que a gente vira, eu vou passar aqui um pés-ponto por toda a parte de fora, que já vai pegar essa parte aqui. Em cima também a gente vai passar um pés-ponto. Eu vou passar o pés-ponto e eu já volto para mostrar para vocês como que a nossa calça ficou. Ó, passei o pés-ponto aqui por dentro, ó, também. Já fiz a barra da calça também, que ficou de fazer, tá? Você faz aí a barra da sua calça normalmente. E olha só como ficou a nossa calça. Olha só o resultado do cós, aqui na parte das costas. Não ficou durinho o cós por causa da entretela. Aqui eu coloquei costura dupla para não ter problema. Se você também quiser, pode colocar costura dupla nas pences, tá? Aqui na frente também fiz costura dupla. Aqui na lateral não fiz costura dupla, mas se você quiser, você pode fazer. Você pode também passar um pés-ponto no bolso, do lado de dentro, mas eu não quis, tá? Então, ficou assim minha calça. Eu achei que ela ficou basiquinha, então eu decidi fazer um cinto para acompanhar ela. Então, eu fui lá tentar fazer um cinto, porque sobrou bastante tecido. Eu acho que 1,80 m dá para fazer uma calça no tamanho 40, tá? Que eu usei 2 metros de tecido, mas aí sobrou um pedaço ainda, então decidi fazer o cinto. O vídeo do cinto tá aqui embaixo, é só você dar uma procurada no canal. Eu não mostrei aqui porque ficou muito grande o vídeo, mas é só seguir. Na parte 2 tem a parte que eu ensino o vídeo. E olha só como ficou essa calça, já fica aí com o resultado, tá? Pra você dar uma olhada como ficou. Agora, dá uma olhada como que eu fiz esse cinto.